Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param. Om Namastê. Ok, então nós vimos quando os órgãos dos sentidos não estão bem integrados, né? A gente está se desintegrando, que é sinônimo de a gente está colapsando ou se destruindo no sentido espiritual, que é o objetivo mais elevado disponível somente no nascimento humano. Portanto, a integridade, a retidão, o alinhamento, a harmonização da personalidade é muito importante. Para quem não assistiu a primeira parte da aula de hoje, eu recomendo que vocês depois assistam para compreender melhor o desenvolvimento aqui da segunda parte. Só me apresenta aqui uma analogia a respeito, um concerto de música, nós sabemos, né? Que os instrumentos precisam estar, primeiro, muito bem afinados, né? Afiados, né? E depois, tantos instrumentos, tantos músicos, né? É, juntos, né? Requer uma harmonia incrível, né? Uma harmonia incrível. É mais ou menos o que ocorre com o nosso corpo sutil, né? Que requer esta harmonização entre todos esses centros de operação, né? De tal modo que o indivíduo tenha uma personalidade bem integrada e pronta, preparada, qualificada para a assimilação e internalização desses ensinamentos. Swami disse que na Índia, principalmente no norte da Índia, eles passam mais tempo afiando, né, afinando os instrumentos, ajustando, né, do que realmente o tempo que eles passam no concerto, né? Então, só me dá algumas ilustrações deste fenômeno. Tudo deve estar muito bem entoado, entoamento, não pode existir destoamento, significa que meu pensamento, minha palavra, minha ação, né, meu pensamento, meu conhecimento, a gente digamos assim, meu conhecimento, os pensamentos derivados daquilo que eu chamo meu conhecimento, as minhas palavras e minhas ações, elas precisam estar muito bem alinhadas para que eu não tenha uma experiência de desintegração de personalidade, de fragmentação de personalidade, que conduz à esquizofrenia, até mesmo. Swami nos traz uma oração upanishádica muito linda. Que texto é esse, Marcelo? Ele não diz, não. Não. É de um dos Upanishads. É o Shantipata do Aitareya Upanishad. Ok, obrigado. Então, ele diz, Om, que minha fala seja estabelecida em minha mente, que a minha mente esteja bem estabelecida em minha fala. Olha que bacana. É uma via, né, de dois canais, né? Porque a fala esteja bem estabelecida naquilo que são meus pensamentos, e que meus pensamentos estejam bem estabelecidos na minha fala. Deve existir coerência, né? Porque a minha fala ela vai refletir meus pensamentos, né? E os meus pensamentos eles vão ser também nutridos pelas minhas falas, né? Eu não posso criar conflitos, eu não posso criar essa discrepância, esta contradição em termos, né? Entre o que eu falo e o que eu penso, né? E o que eu sei, né? Então, tudo tem que ser muito bem harmonizado, coerentemente harmonizado, né? Que este conhecimento, então, do Atmayana, esteja crescendo em mim, que minha mente e que minha fala sejam o apoio para que eu possa colher os frutos deste autoconhecimento, como revelado nos Vedas. Que o ouvido, que esses ensinamentos que é ouvido por mim,
não seja uma mera aparência, uma mera informação irrelevante, né? Mas que o ganho, estudando dia e noite estes ensinamentos, frutifiquem como? De modo que os conhecimentos sejam retidos. Conhecimentos regidos é exatamente o que o Swami se refere ao dizer o conhecimento que simplesmente permanece livre do esquecimento, né? Ele é obtido e ele é mantido. Mantido quanto? Sempre. Ah, então eu vou ter que estar lembrando a Rambra Masmi o tempo todo durante o dia. Não, ele está lá para você, na sua mente subconsciente, e no momento que você precisa daquele conhecimento, ele está lá para te proteger. Quantas vezes eu citei o exemplo meu, né, mais de 10 anos atrás, quando o auto-reconhecimento ocorreu e eu tinha medo de ir para o restaurante. Aí eu ia para o restaurante, eu não sabia do Vedanta, eu dizia, eu sou a consciência, tudo é a consciência, eu sou a consciência, eu não sou essa pessoa. E aí o que que acontece? Eu não conseguia realmente fazer um bom trabalho como dono do restaurante, né? Puxando o saco dos clientes VIPs, servindo vinho, servindo a comida, né? Então, você simplesmente precisa que esse conhecimento sejam mantidos, retidos, mas não significa que você não vai poder mais funcionar, porque para você interagir no mundo, você precisa de abordar o mundo e os pensamentos derivados daquelas interações com o mundo. Você não pode dizer assim, não, eu não, isso é mítia, não, eu sou a consciência. Então, tudo bem, procura uma caverna. E aí você fica pensando, Aham, Brahmasmi todo o tempo, né? Mas a vida nos fez, né, a todos nós, grihastas, né, pessoas do mundo, né, e nós precisamos saber que esse conhecimento não é realmente algo que você deva lembrar ou manter a nível da sua mente consciente 24/7, não. Porque, como diz o ditado, o conhecimento é aquilo que é sempre good. Knowledge is that which is always good. Uma vez você assimilou o conhecimento, eu sou um ser humano, eu não sou um cachorro, você não precisa andar pela rua dizendo eu sou um ser humano, eu sou um ser humano, eu não sou um cachorro. Ele está bem estabelecido, né, nos três corpos, né? Então, esse conhecimento precisa estar estabelecido principalmente na mente inconsciente, ou no causal body, ou na minha mente de vasanas, cultivação e desenvolvimento de vasanas em apoio, em suporte, né, desta convicção de autoconhecimento, Aham Brahmasmi, deve estar tudo bem estabelecido, de modo que esse conhecimento esteja sempre à minha disposição, que este conhecimento ouvido por mim não seja uma mera aparência irrelevante, mas que eu possa desfrutar do ganho dos frutos e que esses frutos sejam devidamente retidos. Retidos quando? Todo o tempo, né? Mas como assim? Sim, sempre que você precisar dele, eles vêm à tona para te proteger. O Gita fala disso de novo, diversas passagens. Esse conhecimento é como um escudo protetor que irá te proteger de você da problemática do mundo, da problemática do samsara, né? Sempre que você precisar, você vai lembrar do conhecimento completo, conhecimento de Saguna Ishwara e o conhecimento a respeito de Satya, Nirguna Brahmana, a sua própria natureza, né? E eu falo sobre a verdade divina, eu falo sobre a verdade absoluta. Eu quero que minha vida, sempre que possível, né, me dê a possibilidade de também falar sobre isso. Ah, mas ninguém quer saber disso. Falem diretamente. Você sabe como é que é falar indiretamente? Você joga como é que se diz? Verde para colher um maduro, né? Você dá umas cutucadas aqui e ali e vê se a pessoa se interessa, né? Então, que eu possa ter oportunidade de compartilhar esse conhecimento. Que eu possa viver, mais importante ainda, que a fala é muito bacana, é importante que as nossas falas sejam em harmonia com a natureza da realidade, mas as nossas falas não necessariamente precisam ser você é a consciência, você já é livre, você é isso, você é Brahman. Não, as nossas falas podem ser uma demonstração prática daquilo que é uma vida vivida a partir desta compreensão da real natureza da realidade. Então a pessoa vai dizer assim, pô, você parece uma pessoa bacana, sábia, equilibrada. O que que aconteceu com você, né?
Você vai dizer assim, não, eu entrei em contato com os ensinamentos que revelaram para mim a minha real natureza, e depois disso eu descobri que eu sou livre e independente de tudo aquilo que eu experimento neste mundo, e aí agora eu me tornei uma pessoa sábia e uma pessoa equilibrada, né? Então, que eu possa até mesmo falar sobre essa verdade divina, mas acima de tudo demonstrar uma vida vivida a partir desta sabedoria divina, que é a verdade absoluta, né? E que essa verdade absoluta esteja devidamente retida sempre para me proteger. Aqui, esse verso mesmo fala sobre proteger. Que este conhecimento me proteja. Que esse conhecimento proteja o mestre, o professor. Que isso me proteja. Que isso proteja o mestre, o guru. Proteja-me. Proteja o guru. Om Paz. Om Shanti Shanti. Lindo, maravilhoso, né? Por que que ele fala repetidamente de proteger a mim, proteger o guru, proteger a Sampradaya? Sampradaya é algo que se desenvolve ao longo de milênios e milênios e milênios, que vai sendo passado do guru para o discípulo aqui e ali, dependendo da tendência de disposição e do grau de desenvolvimento do discípulo, ele se torna um guru também. Então, que este conhecimento sobreviva para proteger a Sampradaya Paramparam. Lindo, hein? Muito bacana. Obrigado, hein, Marcelo? Muito provavelmente você teve que buscar essa tradução, né? Que eu não tenha dupla personalidade, o som me volta sobre esse tema. Que eu não tenha síndrome de personalidade múltipla, né? Ou fragmentada. Dayananda Swami costumava dizer lindamente que Ravana, né, era representado com 10 cabeças, indicando a sua personalidade múltipla. E qual é o método para desenvolver integração de personalidade, retidão? É começar com a pontualidade. Ele mencionou também que a pontualidade é importante, é parte da retidão do indivíduo. O que você fala, você cumpre, né? Se você diz assim, não, eu estou realmente fazendo isso e aquilo, eu vou aparecer aí mais ou menos nesse período, né? Nesta semana que vem, babá, babá. Então você para ser correto, né, você deve manter a informação e dizer, olha, estou chegando mesmo, ó, atrasei de um dia, isso e aquilo. E a pontualidade é parte desta retidão, que também é um aspecto de Arjavan, né? Esta capacidade, né? Esta capacidade de ser reto, né? De ser pontual, de ser correto, né? De ser. Porque tem pessoas que são, no Brasil, na Índia, só me fala sobre, na Índia as pessoas não sabem nem comunicar, eles dizem, estou indo. Aí você, tá indo? Tá, tudo bem. Aí você se prepara para receber a pessoa. Aí a pessoa não vem. Aí você, depois de 2 horas, você não saiu de casa porque a pessoa falou, estou saindo, estou indo. Aí você entra em contato com a pessoa, ih, cara, aconteceu uma coisa aqui e eu não pude ir. Porra, eu não podia me dar uma notícia? Não podia me dar uma telefonada? Eles dizem, não, eles nem dizem, entendeu? Então, essa falta, né, de fala apropriada, né, de retidão, é contrário a essas virtudes, né? Só me faz, apresenta um exemplo diretamente ligado a ele, que ele parou de de fazer discursos públicos em programas públicos porque ninguém valoriza a pontualidade. Ele chegava na hora, as pessoas que tinham que preparar o palco, e o microfone não chegava, aí ele tinha que varrer o palco, preparar o equipamento, aí todo mundo chegava atrasado. Aí ele falou, não faço mais, né? Então, ele ilustra um pouquinho desses exemplos diretamente dele, né? E as pessoas não digam, aí você tem que ligar para a pessoa, o que que houve? Você falou que estava vindo, não veio, né? Então, primeiro, Ajavan também significa ser pontual, etc. É o mesmo conceito, eu não gosto de repetir os conceitos muito repetitivos do Swami.
Mas ele fala uma passagem interessante, isso porque são personalidades menos refinadas, menos sensíveis, menos, como se diz, sensatas, né? Uma pessoa que não comunica bem com os outros, né? É uma indicação de uma personalidade mais grosseira, né? Porque você não gostaria de você ficar esperando 2 horas por uma pessoa para depois a pessoa dizer, ah, não deu para ir, né? Então, você tem essa sensibilidade que você não quer fazer aquilo para os outros, e é fundamentalmente porque é um valor universal. Ninguém gosta de passar por isso, de ficar esperando 2 horas, né? Então, as pessoas que são tão grosseiras ao ponto de não compreender esta lei universal, não fazer aos outros o que você não gostaria fosse feito a você, são pessoas sem refinamento, sem sensibilidade, né? E tudo isso também envolve a pontualidade. Ok, Satya, a verdade, até mesmo a verdade absoluta, é uma subdivisão da retidão do indivíduo. A veracidade é uma subdivisão de Arjavan. Esta é uma outra virtude importante. A verdade aqui não significa Aham Brahmasmi, mas significa não mentir, tá? Então, não mentir também é aspecto integral, né, integral desta virtude denominada aqui de retidão, tá? Também parte desta virtude. Sim, Betânia? Oi, professor. Então, eu lembro que no livro do Valor dos Valores, o Dayananda fala que essa não retidão é como uma fissura mesmo entre o pensador e o executor, e que essa fissura faz com que a gente deixe de confiar em nós mesmos, né? Então, que estabelece um combinado, então essa pontualidade, por exemplo, e não cumpre o combinado, e você não confia mais em você, porque o fazedor faz uma coisa e o pensador faz outra, e isso cria a baixa confiança ou a desconfiança até de si mesmo também. É. Você vai perdendo a autoestima e vai perdendo a estima dos outros também. Do mesmo modo, né? Porque você sabe que a sua palavra não tem nada, tem passagens de alguns textos dos nossos dos gurus mais recentes da nossa Sampradaya que falam sobre isso, a importância da palavra nossa, entendeu? Se a gente não honra nossas palavras, se a gente usa elas demasiadamente, ou se a gente usa delas, mas a gente não segue com retidão o que a gente diz, né? A gente vai criando um problema muito grande. E as pessoas não dão mais valor às suas palavras, né? Você lembra aquela história da pessoa que ficava lá no campo, né, no mato, e dizia, o lobo está chegando. Aí todo mundo ia lá, aí, não, estou brincando, era uma piadinha, blá, blá, blá. E um dia o lobo chega e ele grita, grita, grita. E ele acaba sendo machucado ou comido pelo lobo. Por quê? São dois modos de você desvalorizar suas palavras. Uma é você falar compulsivamente e o outro é você falar mentirinhas ou falsas verdades, entendeu? Você vai realmente afetando negativamente a estima dos outros para com você e a sua autoestima. Obrigado, Betânia. Ah, então, a próxima virtude abordada aqui, adoração ou reverência ao guru. Então, isso naquele verso eu abordei muito rapidamente. Vamos ver o que Swami diz aqui, tá? Porque você valorizar o guru é algo muito estranho na cultura ocidental. E quando se fala de worship and reverence to the guru, é ainda mais estranho na cultura ocidental, muito embora eles não tenham problema de se jogarem aos pés daqueles gurus de barba longas que oferecem falsas promessas. Fique aqui que eu vou iluminar você através do meu Shaktipati. Aqueles gurus da vida, né? Esses discípulos, na realidade, eles são adoradores, reverenciadores
dos professores de falsas promessas, tá? Professores que mantêm essas pessoas mais infantis aganchadas naquilo que quase que invariavelmente é um culto, tá? Uma seita, um culto fechado. Todo mundo tem um líder, esse líder vai realmente cumprir as suas promessas, vai levar você à iluminação, aquilo e aquilo. Mas, em geral, no âmbito dos ensinamentos vedânticos no mundo ocidental, é um conceito meio difícil para as pessoas digerirem, né? Quando nós temos apreciação por um professor, um guru, falando realmente, a adoração nem vai para essa pessoa, vai para a Sampradaya, vai para as escrituras. Como a gente diz na nossa Sampradaya, as escrituras e o guru, eles vêm num pacote fechado, né? Você valoriza as escrituras, você valoriza o guru, que é um link, né? Que é um, que expõe as escrituras, né? Para evitar maus entendidos, que são quase que é, invariavelmente comuns, né? Então, você tem uma apreciação muito grande, e essa apreciação no final vai para quem? Ishvara. Ishvara revelou essas escrituras, disponibilizou os gurus. Então, esta apreciação, esta reverência ao guru, ele depende de uma capacidade do indivíduo, né? De amadurecimento, dele ver realmente o valor desses ensinamentos revelados e o valor do guru. A maioria das pessoas, elas não têm esta apreciação pelas escrituras do guru porque elas não têm a maturidade para compreender o valor de tudo isso, entendeu? Elas estão divididas entre muitos outros valores ou muitas outras coisas que elas valorizam ao máximo relativas à segurança e entretenimentos, né? E aí o guru e o professor acaba sendo um passatempo do final de semana que pacifica a mente por algum momento, né? Então a gente tem que ver, compreender isso. Porque como pessoa, aí o Swami diz uma coisa verdadeira, a confusão é essa. Como pessoa, o guru é uma pessoa limitada como qualquer outro. Ele não é Ishvara, embora ele seja Brahman. Mas como pessoa, né? O estudante não é Ishvara e o estudante também é Brahman. Qual é a diferença? O guru sabe isso, sabe disso, sem sombra de dúvida, e alguns gurus têm a capacidade de expor com talento, com capacidade, com sabedoria, como é que se diz? Com competência esses ensinamentos, tá? Então, quando a gente adora o professor significa o quê? As escrituras on Atmayana. O professor, o guru, o acharya, representa as escrituras on Atmayana, no autoconhecimento. Estas escrituras do autoconhecimento estão vivas dentro do professor. Você entendeu? O professor é uma demonstração viva da Sampradaya, do Atmayana. A importância do professor é porque ele não é um acadêmico, ele é uma demonstração viva do Atmayana. As escrituras vivem dentro do professor, elas se expõem a partir da vida do professor. Ele representa as escrituras do autoconhecimento, porque ele vive isso, tudo isso existe dentro dele. Ele é uma demonstração viva das escrituras. No passado, as escrituras eram mantidas vivas deste modo. Não existia a escritura escrita, né, milhares de anos atrás, né, nesta civilização mais moderna, né, nos últimos não sei quantos mil anos. Quando nós não tínhamos a escrita, essas escrituras eram passadas verbalmente, aí algumas pessoas, alguns discípulos, não somente as decoravam, mas eles a internalizavam e eles se tornavam acharyas, gurus, entendeu? E eles representavam essas escrituras que naquele tempo não eram disponíveis na escrita, mas eram disponíveis vivamente através dos acharyas, dos gurus. Você entende, né, Mariné?
Portanto, o discípulo, quando apresenta um namaskara, que não é nem isso, não é comum no Brasil também, né? Para o acharya sabe que esse namaskara está indo para a sampradaya. O acharya é um templo das escrituras, é um templo vivo das escrituras. Eles representam os ensinamentos revelados por Ishvara e, portanto, por meio das escrituras, a adoração, né, ou a apreciação vai diretamente para Ishvara, o Senhor, aquele que revelou os ensinamentos sobre a natureza da realidade, tá? Então, você apreciar, adorar, reverenciar o professor, você está reverenciando a Sampradaya. E quando ele diz assim, não se preocupe, as pessoas ficam pensando, não, eu não vou fazer isso não, porque esse professor é um ser humano como eu, de repente eu vou encher o ego dele. Não enche. O guru de verdade, ele não permite nenhuma encheção de, como é que se diz? Puxação de saco, encheção de inflação de ego, não permite nada disso, né? Porque senão ele não seria um guru de verdade, né? Ele está além disso, ele simplesmente, né? Ele expõe toda vez que o discípulo aqui e ali tenta fazer isso, ele expõe simplesmente, não é isso. O guru é uma instituição, tá? É uma instituição. A pessoa do guru é uma outra coisa, tá? Mas o guru, como um acharya, ele é uma instituição vedântica, né? Ele é uma expressão viva do Atmayana, né, que pode ser passado adiante, porque as escrituras escritas, elas servem pouco, elas servem para produzir mais e mais acadêmicos, né? Então, o mundo espiritual, dessas filosofias espirituais, é repleto de milhares de acadêmicos que sabem tudo sobre todas as escrituras, mas ainda assim não são acharyas realmente válidos e competentes. A escritura é mantida por esses acharyas que são a prova, a demonstração viva do Atmayana. Portanto, os nossos namaskaras devem ir para a tradição, para o Senhor, para as escrituras representadas pelo Guru. A próxima pergunta, mas por que devo adorar então as escrituras, já que tudo bem, o guru é simplesmente um link, né, uma conexão? Por que eu adorar as escrituras? Por que eu devo adorar essas escrituras védicas? Aí o Swami diz, isso é tão importante quanto difícil, encontrar uma pessoa que realmente desenvolva um valor, uma apreciação enorme por essas escrituras reveladas e uma confiança enorme também. Então, o Swami explica que este conhecimento ele é disponibilizado através dessas escrituras que foram reveladas para os seres humanos, elas não foram originadas por nenhum ser humano, elas foram reveladas para os seres humanos, tá? Então, por que que eu vou, né, ter uma apreciação tão grande? Porque essas escrituras, elas revelam a real natureza da realidade, né? Satchitananda Brahman, e é um conhecimento libertador que resolve a problemática do jiva humano, né? E esse conhecimento libertador somente está disponível através dessas escrituras reveladas. Ah, não existe. Todas as religiões do mundo falam sobre a mesma coisa, né? Todas as religiões do mundo dizem que essa é uma mensagem original e que vai transformar você. Então, você precisa ter um pouco de maturidade e viveka para discernir o ouro de tanta bijuteria, porque quando você vê, até mesmo mais superficialmente, esses outros círculos, essas outras não, estruturas religiosas, né? Eu tenho ouvido muito a respeito disso ultimamente, porque nós vivemos em sociedades, né, mais impactadas pelo cristianismo, né, condicionadas pelo cristianismo, e tem essa história de fim dos tempos, a Bíblia, as profecias bíblicas e blá, blá, blá. Aí eu ouço muito dessas entrevistas para entender melhor a mente dos caras, né? Mas a lógica apresentada por essas outras estruturas religiosas, elas não são muito convincentes, elas não sobrevivem uma mente mais crítica
entendeu? São fundamentalmente fundamentadas numa fé cega, tá? Então, essas escrituras, elas são as únicas escrituras com poder de transferir a identificação do indivíduo do corpo-mente para a consciência. Qual outra religião fala sobre isso? Nenhuma, né? Então, este autoconhecimento que liberta e transforma naturalmente, ele só é disponível através dessas escrituras vedânticas upanishádicas. Não é um conhecimento que pode ser adquirido através de outros livros ou outras escrituras de estruturas religiosas outras. E de um outro ponto de vista, este autoconhecimento, o conhecimento da real natureza do ser, da realidade, só pode ser obtido através deste pramana. O que é um pramana? É um meio de conhecimento. O pramana é um meio de conhecimento, né? Então, se eu quiser conhecer a ciência quântica, eu preciso de estudar a física quântica, porque a física quântica é o pramana, é o meio através do qual eu vou compreender, né, a ciência quântica, né? Se eu quiser estudar matemática, me tornar um mathematician, eu tenho que usar este meio de conhecimento, né, a ciência do cálculo, etc, etc. Do mesmo modo, para você obter este conhecimento, que conhecimento? O autoconhecimento, não existe nenhuma ciência que possa realmente produzir este autoconhecimento, porque a ciência ela está direcionada ao mundo dos fenômenos objetos. A ciência está direcionada para os fenômenos de Mitya. E o autoconhecimento é uma ciência, entre aspas, né? Eu gosto de chamar às vezes a ciência da realidade, ciência da consciência, né? Mas, fundamentalmente, é uma metodologia de ensino que revela indiretamente aquilo que não pode ser obtido ou conhecido através dos 5 sentidos, do intelecto e da mente, e todas as inferências possíveis através da inteligência artificial. Jamais, porque tudo isso é voltado para o mundo fenomenal. E agora nós temos que fazer uma análise fundada nas experiências minhas, através das interações com o mundo fenomenal, para expor e cancelar as noções equivocadas de que tudo isso aqui fora é realidade e que eu, em realidade, sou o corpo-mente. Então, isso só vai ser neutralizado ou cancelado de modo a possibilitar essa transferência de identidade através dessas escrituras reveladas, tá? Então, o que é as escrituras upanishádicas, vedânticas? Ele é o único pramana que nos permite o autoconhecimento. Então, aqui ele é colocado como um sexto órgão dos sentidos, tá? Eu gosto mais da ilustração é o terceiro olho, porque nós temos 5 sentidos e nós temos a mente ou o intelecto, que muito frequentemente é dito ser o sexto sentido. O intelecto ele vai integrar os 5 canais de interação, os 10, né? Recebendo e respondendo. Ele vai integrar aquilo que nós recebemos através dos 5 canais dos sentidos, né? E ele vai integrar aquilo numa única experiência, né? E vai usar a sua capacidade de inferência, de determinação, de discriminação, para decidir uma resposta o tanto quanto mais adequada quanto possível, né? Então, as escrituras é o sexto órgão, é uma ilustração, é uma analogia. Eu, particularmente, eu prefiro dizer que a escritura é o único pramana, o único meio através do qual se vai conhecer a natureza da realidade. É como se fosse o terceiro olho, porque o terceiro olho é uma simbologia espiritual muito usada, muito bacana, né? É o olho que nos permite ver a natureza da realidade. Esse olho é a visão upanishádica, que, uma vez compreendida, nos vê a natureza da realidade. Aí as pessoas pensam, então você vai ver a realidade lá fora, aqui, ali. Não, você vai ver este mundo mítico a partir desta
plataforma, deste ângulo de percepção, de compreensão, que é eu sou a única realidade, eu sou a consciência deste observador, a única realidade, e tudo isso que eu vejo lá fora, né, nada mais são do que as sobreposições dos gunas de Maya naquilo que é a minha consciência infinita e ilimitada, né? Então, você pode adotar essas escrituras como um outro órgão dos sentidos ou como o terceiro olho, o olho da sabedoria, o olho vedântico, né? Mas aqui o Swami ilustra um pouco mais o porquê dele ter usado os sentidos, né? Nós sabemos que nós temos os cinco sentidos, os cinco órgãos dos sentidos, os olhos, ouvidos, etc. A gente recebe, né? A gente recebe através desses órgãos aqui os estímulos do mundo, né? E a gente oferece as nossas respostas através dos órgãos de ações, né? Então, aqui ele diz que cada um desses órgãos dos sentidos, né? Ele é capaz de conectar os seus respectivos objetos, né? Para nos dar uma compreensão. Eu vejo isso, principalmente nos dias de hoje, como você está coletando dados, como no contexto da inteligência artificial, entendeu? Nós somos um computador orgânico, biológico, igualmente, né? Mas só que nós somos, segundo a minha compreensão, somos criações de uma sabedoria divina, superior, que permite a nós não somente a percepção e a coleta de dados e as nossas respostas, mas nós não somos máquinas mecânicas. Nós temos o amor, né, a empatia, a compaixão, né? Nós temos sentimentos dos mais baixos aos mais elevados, coisas que as máquinas jamais terão, porque elas são programas, né? Não importa o quanto elas possam reescrever os seus códigos e se melhorarem por si, mas nós somos computadores biológicos programados por quê? Programados por nossas interações com o mundo através de diversos nascimentos. Mas que tipo de programação é esse? É a nossa carga de vasanas. Ela é obtida, desenvolvida através de nascimentos e mais nascimentos, né? Eu vou contatando o campo, vou oferecendo as minhas respostas, vou, né, estabelecendo determinações, conclusões, conexões e vou me melhorando e obtendo nascimentos mais meritórios, digamos assim, né? Então, os olhos, cada um desses órgãos dos sentidos, né? Eles podem dar conhecimento somente daqueles campos respectivos de ação. Os olhos só nos dão conhecimento a respeito dos nomes e das formas. O sexto sentido, que me dá um conhecimento que não pode ser obtido por nenhum outro meio de conhecimento, tá? Então, este autoconhecimento, ele só é possível através deste pramana, deste meio de conhecimento, desta metodologia de conhecimento que permite o conhecimento daquilo que não é um objeto de conhecimento, mas que ainda assim precisa ser conhecido como a única realidade. Uma vez que é um conhecimento único, que não pode ser obtido por nenhum outro meio, por nenhum outro campo da ciência, por nenhuma das minhas capacidades sensoriais e inferenciais, uma vez que esse conhecimento só pode ser obtido através das nossas escrituras vedânticas, upanishádicas, eu não posso, portanto, confiar no meu aparato sensorial e no meu intelecto inferencial, né? E nada que eu possa obter através dos jogos sentidos pode realmente contradizer esses ensinamentos, esse conhecimento revelado nos Vedas. Os outros órgãos dos sentidos jamais são capazes de validar os ensinamentos dos Vedas. Aí que pega um pouco. Porque as pessoas, tudo bem, eu compreendi Eu compreendi, do ponto de vista teórico, esses ensinamentos, eu gosto da ideia, mas eu tenho dificuldade de desenvolver uma total clareza e convicção que me transforme, porque se eu não puder tocar, sentir, ver, ouvir, inferir, entendeu? A inferência, toda ela, toda a nossa ciência,
né, altamente desenvolvida nos dias de hoje é a partir da inferência. A tecnologia do AI está desenvolvendo uma razão mais profunda, a capacidade de racionar e se melhorar por si através de inferências extremamente complexas. Mas todas, do ponto de vista humano, todos os nossos conhecimentos sensoriais e inferenciais, que são conhecimentos fundados na percepção sensorial, né? Nenhum desses pode nem validar nem contradizer os ensinamentos expostos pelos Upanishads, pelos Vedas. Por quê? Porque eles não pertencem à mesma ordem de realidade. Se o autoconhecimento existisse no âmbito de Mitya, aí eu poderia, através da percepção dos cinco sentidos e das inferências obtidas pelo intelecto, eu poderia validar cientificamente e dizer, olha, não, realmente, né? Agora eu posso dizer o autoconhecimento realmente é possível e ele é possível, né? Através dessa ciência vedântica, digamos assim. Mas eu tive que o quê? Eu tive que colocar o teste. A teste é o quê? Através da percepção e inferência, eu quero validar esse conhecimento. Aqui o Swami está dizendo, nada pode validar e nada pode contradizer esse conhecimento, porque eles pertencem a duas ordens distintas. Jamais alguém pode verificar e validar este Atmayana como exposto por Ishvara através das escrituras védicas vedânticas. Então, qual é a única saída para a gente? Nós temos que aceitar que os Vedas revelem este autoconhecimento, né, através de uma das nossas absolutamente mais fundamentais qualificações, que é a confiança ou fé nas escrituras reveladas por Ishvara. E aí o Swami disse assim, mas isso é muito difícil. Aprender a confiar nesses ensinamentos, sabendo que eles não podem ser verificados e validados através da percepção e da inferência, é muito difícil, né? Não existe os órgãos dos sentidos do intelecto que possam verificar e validar esses ensinamentos. Essa consciência, essa confiança é algo, é aquilo que é mais difícil de ser desenvolvida num discípulo do Vedanta. You understand? Essa estrada é algo extremamente difícil de ser desenvolvida. E um dos métodos para desenvolvermos essa confiança é o Bhakti, a devoção, e o Karma Yoga, é a adoração. A adoração aqui significa a devoção a Ishvara, né? E a compreensão do Karma Yoga, e ele coloca também o Passana, né? A devoção e o Passana. Imagine que há uma pessoa com apenas quatro órgãos de sentido. Ele dá uma um exemplo muito bacana. Imagine que tenham pessoas com quatro órgãos do sentido somente. Ela não tem o órgão da visão. Os olhos estão ali, mas tem alguma coisa no corpo sutil que não permite aos olhos serem funcionais. Ele só confia nos quatro órgãos dos sentidos que ele cresceu com, né? E depois de 50 anos, alguém conseguiu uma ciência, né? Uma cirurgia nova que permitiu a ele o quinto órgão de sentido, a visão. Mas o problema do cara é que ele estava tão habituado a confiar naqueles quatro órgãos dos sentidos que ele não estava confiando na visão. Olha que bacana essa exemplo, né? Você aceita os outros órgãos porque você desenvolveu um relacionamento de Shraddha, de confiança neles. E agora este é um meio de conhecimento novo. Como é que você vai desenvolver confiança se você não tem nenhuma familiaridade, né? E como é que você vai desenvolver essa confiança, né, Felipe? Né? É uma das coisas mais difíceis de serem desenvolvidas, diz Swamiji. Ah, suponha que essa pessoa discuta, não, eu não consigo ter confiança naquilo que os meus olhos revelam. Eu prefiro ir lá, cheirar, tocar, lamber, né? E vou faltando. Então eu só tenho confiança nesses quatro outros meios dos sentidos, né?
só tenho realmente fé absoluta naqueles outros quatro. Eu não quero aceitar esse quinto órgão, pelo menos no início, porque eu não consigo verificar de modo confiável, como eu sempre fiz por mais de 50 anos. O Swami diz, os ouvidos nunca pode confiar, né? Os ouvidos nunca podem confiar a cor. Os ouvidos também não podem contradizer a cor. Os ouvidos não podem confirmar, por isso estava sonando estranho. Eles não podem dizer assim, não, eu ouvi a descrição do que seja a cor amarela e eu achei bacana e eu tenho uma confiança absoluta neste conhecimento de que existem cores distintas, né? Uma pessoa sem a visão jamais desenvolverá uma confiança total em tudo isso, né? Nas cores e nas formas. Portanto, do mesmo modo, eu nunca devo tentar verificar o autoconhecimento através de um órgão dos sentidos, porque este autoconhecimento não é obtido através de nenhum dos órgãos dos sentidos. Ele pegou dois órgãos dos sentidos, uma pessoa que viveu só com quatro, ele não consegue confiar, do mesmo modo que o nariz não consegue confiar naquelas descrições, né, a respeito dos nomes, das formas e das cores, porque o indivíduo é cego, né? Ele jamais vai desenvolver uma confiança absoluta naquele meio de conhecimento, naquele pramana. E nós estamos aqui no Vedanta, como é que eu vou desenvolver esse Shraddha, essa confiança neste pramana upanishadico, né? Eu não posso realmente verificar e validar, porque este é um conhecimento a respeito da minha natureza em Satya, como Satya. E como é que eu vou verificar? Não pode verificar? Sim, pode, não pode, né? E como é que eu vou desenvolver Shraddha, confiança, se eu não posso verificar? Tá vendo como é que é difícil no início? Então, o convite aqui é muito simples. Você viveu até então sem nenhum contato com este pramana vedântico. Você usou sempre a percepção sensorial e as inferências intelectuais, né, capazes por você. E agora a você foi apresentado um outro pramana, que é o terceiro olho, a visão da sabedoria védica, através do qual você pode ser transformado, né? Então, o primeiro passo é o indivíduo dizer assim: eu passei 50 anos, 60 anos, 70 anos confiando cegamente nesses cinco órgãos dos sentidos e minha capacidade intelectual de inferir, de traçar inferências, né? E eu ainda assim estou sofrendo a problemática, né, humana, a doença do samsara, o sofrimento psicológico não me deixou nem mesmo após 60, 70 anos. Então, o primeiro passo é uma integridade intelectual enorme para o indivíduo compreender que ele talvez deva dar uma chance a este pramana novo, né, que não pode ser verificado através dos cinco sentidos e do intelecto que traça a inferência. Já que eu tentei de tudo através da percepção e da inferência e eu continuo sofrendo no samsara, talvez eu tenha que dar um tempo ao Vedanta e ver se eu desenvolvo Shraddha ou se eu não desenvolvo Shraddha. Não que você possa desenvolver uma Shraddha que possa ser validada, verificada e validada de modo sensorial, mas que você possa dar tempo ao tempo para observar se um processo de melhoramento e de transformação foi iniciado, né? Se você está se purificando, se você está se elevando através do contato com este pramana, que não pode ser verificado, contrariado ou validado através da ciência e através das percepções sensoriais e das inferências do intelecto. Então, o único modo é a gente entrar em contato, dar tempo para o tempo, permanecer ali. As pessoas que são mais maduras começam a sentir pá, aquelas luzes acendendo e vão começando a pensar, talvez seja por aí, talvez seja por aí. Aí elas vão vibrando
com as exposições do professor, né, das escrituras, eles vão dizer assim, tem alguma coisa ali que bate, né, que sincroniza, né, que me faz me tornar uma pessoa mais harmonizada, mais pacificada, né? Tem uma ressonância bacana ali, parece que eu estou me harmonizando com a real natureza da existência, do ser, do eu. Então a gente tem que ir tateando, né, e desenvolvendo esse estrada através dos frutos que a gente vai colhendo ao longo do caminho. Para isso, a gente precisa de um professor que seja uma prova viva, uma demonstração viva dos frutos do autoconhecimento. A importância do professor realmente autorrealizado é isso, ele vai passar para o discípulo uma confiança de que esses ensinamentos realmente transformam, que não são conhecimentos ou conceitos meramente teóricos, acadêmicos, tá? Então, o único modo da gente desenvolver Shraddha é dando tempo ao tempo, e na medida que nós vamos colhendo esses frutos, né, aí a gente vai desenvolvendo mais confiança, mais confiança. Aí, de novo, as escrituras vêm e não tenha pressa, seja paciente, seja tolerante, aceite os obstáculos, aceite as dificuldades pacientemente, porque você está crescendo, e agora que você começou a crescer, você já não consegue abandonar o barco completamente. Se você abandonar, por qualquer motivo, você abandona agora para voltar mais tarde ou voltar no próximo nascimento. É por isso que em nossa tradição, desde o nascimento, nós tentamos criar confiança nos Vedas. Aprender a olhar para os Vedas como este Pramana, o sexto sentido, né? O terceiro olho, aquele que nos permite um conhecimento que nos liberta da problemática humana. Você precisa ser convencido de que você deve apostar nos Vedas, você deve apostar no Vedanta, não como uma filosofia, mas como um corpo de ensinamento que revela algo que transforma a experiência humana do indivíduo. Suponha que uma pessoa diga, uma pessoa é cega, diz: eu não aceitarei os olhos se eu não puder verificar e validar os olhos através dos outros quatro órgãos do sentido. Os quatro órgãos do sentido não são capazes, eles são partes de subordens à realidade, dentro da realidade, os instrumentos de percepção. Os instrumentos de percepção são divididos em 5 canais de percepção. Então, o que você pode ouvir não permite a você, né, a audição, a cheirar uma flor, porque eles são suborders de realidade, são ordens, né? Então, você não tem nenhum modo de fazer isso, verificar. Da mesma forma, se eu me recusar a aceitar os Vedas como um instrumento de conhecimento a respeito da realidade, da natureza, do ser, eu nunca obterei o autoconhecimento dado pelos Vedas. Então, o indivíduo ele fica naquela, né? Quase que invariavelmente, a maioria das pessoas, eles ficam um tempo ali em cima do muro, procurando encontrar alguns defeitos para ter uma justificativa de, né, de deixar, abandonar o processo por um período de tempo, né? Com uma justificativa, não, eu não gostei disso e daquilo, né? Eu não gostei de algumas coisas que esse professor diz, eu não gostei disso, aquele conceito ali não bate para mim, né? É por isso que a ciência nunca será capaz de validar esses ensinamentos a respeito da natureza de Deus. Ao mesmo tempo, a ciência nunca será capaz de refutar e rejeitar o conceito Deus. Tá? Não consegue validar através da inferência, da percepção sensorial e inferência. É por isso que a ciência nunca será capaz disso. Deus só pode ser compreendido através do terceiro olho ou do sexto órgão do sentido, através do Pramana Upanishádico, chamado Vedanta, Veda ou Upanishads. Portanto, Shraddha
em relação ao Veda deve ser exatamente como a minha confiança em relação aos meus órgãos dos sentidos. Esses paralelos são muito bonitos, tá? A gente confia nesses órgãos dos sentidos, a gente viveu com eles por muitas décadas, né? A gente sabe, eles vão ficando mais fracos, né? Principalmente a visão, a audição, todos eles vão decaindo, né? Mas a gente tem uma certa confiança, né? Confiança nos Vedas é algo muito difícil de ser desenvolvido. É por isso que eu sempre costumei colocar como pré-qualificação paciência, humildade, confiança. Somente então nós conseguimos embarcar neste processo vedântico. E como desenvolver essa confiança? Ela tem que vir do próprio nascimento, é por si, é por isso que eles mantiveram a Charya Upasana como parte da nossa cultura. Acharya Upasana, como parte da nossa cultura. Veda é outra forma de olho. Ah, ok, olho. Veda, o olho do discernimento, o olho da sabedoria das escrituras. Portanto, Acharya Upasana, a capacidade, a atitude em relação ao Veda como o único pramana, o único meio de conhecimento que nos liberta da problemática do samsara. Estrada é extremamente fundamental, importante e relativamente difícil de ser desenvolvido. E aqui o Swami diz que como você desenvolve essa confiança, alguns de nós já nascem com ela no momento que a gente entra em contato com os ensinamentos védicos, vedânticos, imediatamente a gente fala, opa, por aí, tá? E é por isso que eles mantiveram a Acharya Upasana. Para mim, eu não estou lembrando bem, eu tenho que ler um pouco mais para ver o que ele se refere a esse Acharya Upasana. Como parte da nossa cultura, Veda é uma outra forma de olho, blá, 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 blá. Você lembra dessa passagem, Marcelo? Você conseguiu decifrar o que significa? Vai ser descrito mais embaixo ou o quê? É o que você acabou de ler aí. É essa adoração ao professor que simboliza as escrituras. Sim, naturalmente. Muito obrigado. Então, na tradição védica, né? É mantido esta reverência e adoração pelo Guruji, né, muito importante, porque aí fica mais fácil das pessoas, né, desenvolverem essa vasana de confiança a respeito dessa tradição. Isso é tudo embutido na cultura védica, né, hindu, e é por isso que tantos ocidentais se transferiram lá. Eu digo uma coisa, se não fosse o fato da o mundo está mudando e da Índia está extremamente toxicamente poluída, eu não teria problema de me mudar para lá, porque a cultura lá é uma coisa maravilhosa em termos de espiritualidade. Capacidade, atitude em relação ao Veda, ao Pramana, ao Guru é extremamente importante. Então é isso. Okidoki. Falta muito ainda aqui para terminar esse? Tá, falta ainda um pouco. Então a gente volta amanhã dando continuidade à beleza do Gita, capítulo 13, ainda este mesmo arquivo. Alguém tem alguma coisa a dizer? Alguma colocação? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Namastê. Oi, pessoal. Quero deixar aqui um recado muito sincero. Faz mais de 5 anos que eu estou dentro da nossa Sampradaya Vedântica e isso transformou completamente a minha vida. Antes eu estava totalmente engajado no mundo, achando que de alguma forma o sucesso, o prazer, o reconhecimento iam me resolver. Mas com o tempo eu percebi que nada disso trazia uma paz duradoura. E foi através dos ensinamentos e principalmente da orientação do professor Arlindo Nagar que eu consegui entender de forma prática
que existe sim uma possibilidade de libertação, que não é só teoria, que é algo real, que muda a forma como a gente vive e se relaciona com tudo. Essa transformação eu devo a ele, ao Arlindo Nagá, que me deu acesso às escrituras, que me ensinou a ver com clareza, com paciência e firmeza, sempre fiel à tradição que ele representa com tanta integridade. Por isso, eu sou profundamente grato. E eu gostaria de incentivar que, se esse ensinamento tocou você de alguma forma, considere fazer uma doação periódica. É uma maneira concreta de apoiar o futuro dessa missão aqui no Brasil, que é conduzida com tanto empenho pelo nosso professor Arlindo. Muito obrigado.